a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Deus nos abençoe, né? Precisamos da revelação, precisamos da participação do Espírito Santo para conosco, para que a gente venha compreender as Escrituras, né? Compreender os mistérios de Deus, pois nós no natural não sabemos. Então, por isso, nós rogamos a Deus que Ele venha estar conosco aqui. Tanto nós aqui venha compreender, como você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, né? Deus venha abençoar grandemente, esse é o desejo do nosso coração, que a gente compreenda as Escrituras, compreenda a palavra de Deus e assim nós seremos salvos, né? Como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui no primeiro trimestre de 2025, hoje é a lição de número 4, né? E nós estamos estudando o tema em defesa da fé cristã, né? Combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Então, esse é o tema do nosso trimestre, né? E hoje a lição de número 4, 26 de janeiro de 2025. O assunto da lição, Deus é triuno, né? Então, a palavra Deus une três pessoas, é isso aí. A gente tem que mais acreditar do que tentar compreender tudo isso aí, entendeu? Então, uma coisa que Deus sempre é para você crer. Nunca Deus disse, tu entende. Claro que você vai conhecendo a verdade e a verdade vai te libertando. É exatamente Deus se apresentando para você através da palavra, né? Ele vai se revelando e tudo. Mas você compreender mesmo, humanamente falando, Deus você não compreende. Então até o comentarista nessa lição de hoje, ele vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que hoje nós olhamos as coisas e entendemos como um enigma, é um mistério, né? Mas naquele dia nós vamos conhecer Ele como somos conhecidos. Sim. E o apóstolo João fala isso também na sua carta, a primeira carta universal, capítulo 3, versículo 2, ele diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Então não adianta você querer saber as coisas que Deus não quer dizer, né? Não tem como Deus falar todos os mistérios, porque o próprio Jesus disse para os discípulos, muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, mas vocês não suportariam. O que é isso? Se Deus se revelasse mesmo ao homem de forma total, o homem não suportaria, uma coisa que é além da capacidade humana. Então a gente tem que ficar por aqui mesmo. O Jesus, ele disse para os discípulos, quando eles perguntaram para ele, restaurarás tu o reino a Israel nesses dias? Ele disse para eles, vocês não precisam se preocupar com as estações, os tempos e estações, né? E que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e serais as minhas testemunhas, tá? Então, assim, nós não devemos nos preocupar com aquilo que não cabe a nós. O que cabe a nós é acreditar. Aquilo que vem ao alcance, aquilo que foi revelado. E isso nós com sinceridade, né? Porque Deus é sincero conosco, né?
Então a Exatamente. gente tem que ter essa limitação, colocar isso aí em nós mesmos, esse limite aí. Não querer entrar onde não te cabe. É isso aí, nesse sentido aqui. Então a gente vai levando a vida, não tem para onde correr. O apóstolo Paulo diz que, né, não cabe, ou seja, não é porque correu, não adianta correr, né, que não vai produzir. Então você vai conforme o Espírito fala, né, e revela, né? Então Deus é triuno, né? Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então aqui é um versículo no Novo Testamento que já deixa bem claro aqui que são três, né? Então não é só eu veio aqui, eu sentado aqui, eu veio aqui na minha mente aqui uma ilustração, mais ou menos, a respeito disso aí. É como que seja o corpo humano mesmo, que é três também, né? Sempre as coisas são três. Até a água é três, se divide em três. Então, assim, é como que seja o corpo, se chama Deus, é o Pai, que está unindo os três ali, o corpo da gente, é como que seja isso aí. O Pai é o corpo, que lá está a alma e está o espírito também. O espírito é a alma e o corpo. Então, quando vai falar em Deus, já está falando nesses três. Mas eles têm as suas funções, né? Esses três, né? E todos os três são Deus. Então, é igual o corpo sem alma não existe, o corpo sem espírito não existe. E o corpo sem corpo, já está falando. Então, tem que ter essa união e um corpo, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, no sentido de reino do céu, é um corpo, né? Como que nós seja o corpo de Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Quer dizer, esse corpo está todo unido pelas juntas e trabalhando, né? Então, em sintonia, tá. Aí então, do mesmo jeito são os três lá, né? Nesse corpo aí, que é exatamente um reino, que tem esses três aí, que eles não se desligam do outro e nem discordam. Então nós, como nós aqui estamos em três, e não se desliga um do outro aqui, assim é Deus, para você entender mais ou menos o que queremos dizer com isso aqui, né? Então, verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, né? Então veja que é muito sério, né? Está na Bíblia. Agora, você vai interpretar, muita gente ele procura não compreender a Bíblia, não aceitar a Bíblia como é, porque ele quer discordar, porque ele quer fazer a vontade dele. Essa questão aí, o homem ele é sempre assim, né? Procurando um jeito de ser independente de Deus, de alguma forma ele se desligar de Deus e se dar bem. É isso aí, a proposta do homem é essa, o desejo dele, a carne ela não concorda com Deus. Quer viver na terra sem Deus, sem cabresto, vamos dizer assim, sem freio, sem limitações. E isso não vai acontecer, porque nós estamos ligados em Deus, que é exatamente o nosso espírito. Foi dado a nós e pertence a Deus, né? Então, já passo aqui para a Lisneide. Graças a Deus, nós já estamos na lição de número 4. E, como você já falou, nosso tema principal é em defesa da fé cristã. Nós estaremos estudando hoje nessa lição sobre Deus triuno, que fala sobre a trindade divina, né? E as heresias, né? Como nós estamos estudando já durante esse trimestre, todas as lições focadas nas heresias. E é uma das doutrinas também muito
mal interpretada, né? E é também um pouco difícil de se definir, como você já falou, até porque as coisas espirituais, elas não conseguem ser discernidas naturalmente. Então, somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos compreender para a partir daí crer, até porque a palavra não é sobre a razão, o que nós conseguimos racionalizar, é sobre o que nós recebemos por revelação do Espírito Santo para que venhamos a crer. Porque essa palavra, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não daquele que vai compreender numa totalidade, até porque a mente de Deus não pode ser compreendida por uma mente humana. Então, é uma lição que vai explicar sobre a doutrina, um dos pilares, um dos ensinos fundamentais da igreja cristã. A Assembleia de Deus também defende, né, na sua defesa de fé, sobre a doutrina da Trindade. Não são três deuses, como muitas religiões pregam, que são três deuses separados, e também não é um único Deus. Na verdade, essa doutrina fala que são três pessoas em uma só divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, como foi lido na leitura do texto áureo, já no Novo Testamento, dando referência a essas três pessoas, mas sendo as três que compõem uma divindade. E durante toda essa lição nós vamos estar vendo referências, estudando textos e explicações do comentarista sobre referências que não são poucas, desde o início, desde Gênesis, já se dá referências à Trindade. Não literalmente a palavra Trindade, mas unindo essas três pessoas da divindade que compõem a Trindade de Deus. Quando nós passarmos a leitura bíblica em classe, também esse texto é muito claro sobre a Trindade, sobre essas três pessoas divinas. E nós, como cristãos, acreditamos piamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No papel da salvação, o Pai planejou a salvação, enviou seu Filho que veio em obediência e executou essa salvação, entregando a sua vida por nós, e o Espírito Santo nos convence e nos ajuda a compreender esse plano para que a gente possa também ter essa plenitude de vida em Cristo, obtendo a salvação que é nos dada por Deus pela graça, por meio da nossa fé. Pois é, assim, para a gente evitar questionamento, entendeu? Com Deus não adianta você questionar, você querer. Tem que procurar saber a verdade. Deus, ele só se revela, o Espírito Santo só vai te ajudar se você se entregar. Se você disser que não sabe. Se você sabe, então não precisa ser ensinado. Até mesmo um professor humano mesmo, ele se irrita, ou de alguma forma ele se cala, se você disser que sabe. Então perdeu toda a graça, ele não vai te ensinar. Então é a coisa pior que existe é a pessoa dizer que sabe, principalmente essa questão espiritual, né? Com Deus, nós não sabemos. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito, o mesmo Espírito, nos ajuda nas nossas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos, está lá escrito assim. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se nós não sabemos, é o Espírito que vai dizer como é que é.
Porque como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, né? Então, é preciso a gente se sujeitar a isso, né? É como que você vá para o médico e você vai questionar com o médico. O médico quer passar um remédio, você vai querer saber como foi feito esse remédio. Aí vai aquela questão toda. Não, toma o remédio, rapaz. O médico está passando, ele já sabe como é que é. E você não sabe, você não é médico. Então você vai criar toda uma confusão para saber de onde veio esse remédio, como foi feito, de que material foi feito. É como que seja assim. Então não, você não pode, não deve, né? Poder você pode fazer o que quiser, agora não pode, não deve questionar com Deus, é acreditar mesmo. Então, se você tem essa sinceridade, qualquer pessoa tiver essa sinceridade, essa vontade, esse desejo, esse empenho, o querer tiver em ti mesmo de aprender, o Espírito vai te ensinar, com certeza. E aí você não vai ter questionamento. Você não vai ficar confundido. A palavra de Deus diz isso, que todo aquele que invocar o nome do Senhor não ficará confundido, que é exatamente ficar confuso se está certo, se está errado, não. Porque você vai acreditar mesmo, não, é isso aqui mesmo. Então, quem vem trazer questionamento a respeito disso aqui, que nós estamos falando disso aí, de questionamento de pessoas que são hereges, né? Sim. Que vão trazer heresias. O que é heresias? É aquilo que questiona as coisas de Deus, ou seja, ensina de maneira errada. Que diz que o certo não está certo. É isso aí. Então, quer ensinar as pessoas de maneira errada. Então, são pessoas que procuram falar deles mesmos. Aquilo que eles pensam, aquilo que ele acha que é. Muitas vezes não, com certeza no natural. Porque quando você vai para o espiritual com Jesus, ele vai te dizer o que e como convém falar, dizer, pensar, agir. É isso aí. Então, que nós aqui, nós estamos aqui para aprender a servir a Deus, claro. Que nós não venhamos com esses questionamentos com Deus, mas seja sincero com o Espírito. Eu quero, eu preciso, eu necessito, me diz, me revela. Então, uma das coisas é isso aí, está claro na palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é três. Isso aí é bem claro. E que nós venhamos acreditar nisso, né? E o Jesus, ele disse, se alguém, aí é outra parte que deixa claro Jesus falando. Se alguém disser alguma palavra contra o Pai, há perdão. Contra o Filho, também há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão, há blasfêmia contra o Espírito. Então aí ele já falou dos três. Por quê? Porque é o Espírito que ensina, eu acabei de falar, ele que convence, ele que ajuda, ele que intercede. Então ele é aquele que abre as portas, vamos dizer assim, é o que matricula você e que te leva, né? É para cá, por ali, leva até Jesus. E o que é Jesus? A palavra. Não tem como você compreender a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então você vai ter um livro que é até bom, dá uns conselhos bons, mas é natural. Não vai entrar, você não vai penetrar mesmo no reino de Deus, que é exatamente ver o reino e entrar no reino, como disse Jesus para Nicodemos. Então, se não for pela a água e o Espírito, que é palavra e Espírito, você não entra no reino. Que é exatamente esse entrar, é exatamente você discernir, você entender os mistérios do reino, né? É você receber essa revelação do seu coração, né? Do entendimento da palavra. É isso mesmo. Então, nós vamos para a leitura bíblica em classe que está registrada em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 ao 17. E logo em seguida, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que eles vão dar ênfase a essas três pessoas da Trindade. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pois é, aqui a evidência aqui, né, clara do Espírito, do Deus triuno, né? Triuno. É que é porque ele é 3 em 1, é por isso que é triuno, Sim. né? Então, assim, a gente está falando aqui bem assim porque nós não estamos aqui falando só para as pessoas que compreendem a Bíblia, então a gente tem que deixar bem explicadinho, né? Então, assim, Jesus foi batizado por João Batista, até ele questionou que, é para mim ir a ti, tu vem a mim? Quer dizer, tu é Deus, eu sou um profeta apenas. Aí Jesus diz, não, para que se cumpra toda a justiça. Então ele permitiu, ou seja, ele batizou Jesus. E quando ele saiu da água, aí uma voz do céu falou, esse é meu filho, esse que tu viu aí a pomba descer, o Espírito Santo sobre ele, ela veio em forma de pomba, ou seja, ele veio, o Espírito Santo em forma de uma pomba e sentou na cabeça de Jesus. Isso aí que tu tá vendo, o Espírito Santo pousar sobre ele, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o pai falou, o Espírito estava nele lá, na cabeça dele, e ele estava lá, o Jesus. Então não pode ser um só, né? Então veja aí essa evidência. Aí depois Jesus diz aí exatamente o texto áureo, que é o Mateus 28, 19, né? Que ele diz que é batizar. Aí tem pessoas aí, eu sempre nos meus programas que eu prego aí, eu falo a respeito disso, né? Tem pessoas aí que não acreditam no Espírito Santo, que diz que não existe. Como é que ele batiza as pessoas? Porque tem que ser batizado nas águas. Está dizendo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. Então João Batista já batizava nas águas, que é para perdão dos pecados, né? Exatamente para arrependimento ali, você se arrepende, é uma aliança feita com Deus, uma confissão mais clara, mais pública, que é o batismo, essa aliança, você dizendo que fez aliança, é noiva, a partir dali faz parte da noiva, né? Então, aí como é que essas pessoas batizam? Vamos dizer, as testemunhas de Jeová. Como é que eles vão batizar uma pessoa que ele não acredita no Espírito Santo? Aí, em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai. Só, ele não vai nessa linha aqui. Lá na Bíblia dele está isso aqui também. Pai, Filho e Espírito Santo, é os 3. Então, não posso ir batizar uma pessoa nas águas e não dizer para ele repetir isso aqui comigo, se ele acredita na Trindade. E porque o próprio Jesus disse, batizai, né? Batizando as nações aí, vocês vão pregando e ensinando para eles e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu não sei como é que as pessoas batizam. Aí já fica fora totalmente da palavra de Deus, né? Então nós precisamos acreditar, né? Nós precisamos seguir exatamente o que o mestre falou, né? Que é batizar de forma correta, né, as pessoas. Vamos. Os objetivos da lição, que são 3, cada objetivo corresponde a um tópico da lição. Primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Terceiro objetivo, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Exatamente. Então são seitas aí que eles vão discordando, né?
da, da Bíblia, mas não é, quando discorda totalmente, é até bom, né? Sei lá, de alguma forma o apóstolo Paulo ele diz que é bom que tenha heresias para que apareçam os verdadeiros, né? Agora, quando é dessa forma é ruim porque eles vão enganando os que estão lá fora, as pessoas que não têm conhecimento. Então eles vão pregando para depois você tirar isso da cabeça das pessoas que já receberam, fica difícil, né? Então são seitas assim que vão atrapalhando, né, a obra de Deus na face da terra, né? Aí vamos aí então à introdução. Tá, eu só, Pode. gostaria de ler esse ponto principal aqui do comentarista que fala aqui. Por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, três, porém um, o Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Quer dizer que por mais que qualquer estudioso, pois por mais domínio que ele tenha, mas mesmo assim ainda é impossível você ter domínio na totalidade desse ensino, porque é algo totalmente espiritual e difícil mesmo não tem como explicar Deus, né? Para a mente humana não tem como você limitar um conhecimento de Deus para sua mente, para sua forma humana, não tem como. A gente tenta explicar dentro dessa categoria, como vai dizer aqui, de que a igreja primitiva, os apóstolos creram mesmo sem ter esses grandes estudos teológicos. A partir dali, começaram a estudar exatamente para a defesa do evangelho, né? Aqui o escritor aos Hebreus, ele fala aqui no capítulo 5, falando sobre Jesus aqui. E aí, ainda que era filho, no versículo 8, capítulo 5, versículo 8, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aí entra no versículo 10, que eu quero falar aqui, e o 11, que diz assim: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Então, é de difícil interpretação. Quando você não se nega a ouvir, você sabe alguma coisa. Você consegue entrar nisso aí, nesse mistério de Deus. Mas quanto menos você crê, mais difícil fica. Sim. Quer dizer, se você vai criar confusão, ou contendas, ou criar alguma heresia, desacreditar de alguma coisa. Argumentar. Simplesmente conhecer para argumentar. Mas... Sim, aí você vai questionar algumas coisas, não concorda com algumas, não vai ter nada. É verdade. Sabe aquela coisa de você plantar, nasceu, mas mirrou, não deu fruto nenhum? Porque você na verdade você negligenciou, você recuou, você não acreditou totalmente. Quando a saída do povo do Egito, que foi ordenada ali por Deus, Moisés falou para o povo que tinha que matar aquele cordeiro e tal, se a família fosse pequena, chamasse a outra família para que comesse o cordeiro todo. Né? Então, o que é esse todo? É o evangelho todo. Você não pode discordar das coisas de Deus. Porque se você discordar de uma coisa, porque assim por birra, ou de alguma forma para contenda, porque não concorda com Deus mesmo, pois não fica nada em ti. Perdeu tudo. Se tinha alguma coisa, perdeu tudo.
Então, com Deus, a gente não pode questionar nada. Ele sabe tudo, pode tudo, tudo é dele. Não adianta. Então, você só concorda. Se você não obedece a alguma coisa, mas sem intenção. Mas se for intencional, Intencional. Uhum. aí você já pecou. Você está sendo contra Deus, né? Se ele, o Jó diz, né? Se ele é contra alguém, quem então o defenderá? Quem é que vai te defender se você fica contra ele? Agora também, se ele é conosco, né? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Então tem esse lado aí da gente saber disso, porque nós estamos aqui para aprender a obedecer ao Senhor. Você vê o que eu li aqui, né? Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Eterna salvação. Não é uma salvação momentânea, terrena, carnal. Não. É eterna. Né? Mas é assim, é difícil interpretação. Se fizer negligente, aí não. Vamos à introdução da lição. Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Exatamente. Aqui é a palavra-chave, né? Trindade. E essa palavra não está na Bíblia, não está dizendo aqui, né? Não está na Bíblia, mas é exatamente esse Deus triuno, né? Que a gente considera, né? Exatamente. Então vamos entrar aqui já no primeiro tópico. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, Neemias, capítulo 9, versículo 6, Salmos 83, versículo 18, Salmos 86, versículo 10, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 29 ao 32. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensinava a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses capítulo 2, versículo 11, da mesma forma ao Filho, Colossenses capítulo 2, versículo 9, e ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. E isso também ocorre com o tetragrama. As quatro consoantes do nome divino, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmos 110, versículo 1, ao Filho, Isaías capítulo 40, versículo 3 e Mateus capítulo 3, versículo 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e versículo 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Salmos 83 e versículo 18. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, pela referência de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O termo echad, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, indica o monoteísmo judaico cristão. Indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então, aqui, várias referências mostrando que não existe nenhuma contradição em que os heréticos dizem que só é um Deus. Aí já vai, tira, tem algumas crenças que já tira Jesus, já tira o Espírito Santo. E aqui as referências que são várias, mostrando essa unidade que forma exatamente a Trindade divina. É porque tá de se entender que Jesus, ele como Deus, o próprio apóstolo Paulo escreve isso aí, ele se despojou dos seus poderes, se aniquilou a si mesmo e se fez semelhante aos homens. Quer dizer, ele é Deus, aí ele se rebaixou. O espírito dele mesmo, dele, que é o Deus, é Deus mesmo, ele se rebaixou igual o meu espírito. Ficou na mesma posição do meu espírito. Ele recebeu o Espírito de Deus nele. Está entendendo? É uma coisa que fica aqui difícil de dizer, mas é assim. Então ele teve que, para agir com o poder de Deus, ser usado por Deus na terra, ele teve que ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Então ele estava igual eu, mesma coisa. Igual você, igual nós. Então ele era o Deus. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz assim. Quer dizer, ele era, quando ele fala naquela oração, que até tem um versículo aí, que ele diz que na oração de João 17, aí ele diz, para Deus glorificar ele com aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, então ele era Deus mesmo, mas ele se reduziu, se rebaixou e se fez um humano, recebendo, ficando o espírito dele, mesma coisa de um humano. Quer dizer, aí ele recebeu o espírito de Deus. Então, para a pessoa entender, aí ele diz assim, aí ele vai falar em João ali, dizendo que o Pai conhece ele conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai. E o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aí depois ele vai falando que nós devemos acreditar, e ele roga por nós, para que gente, eles saibam, eles vejam, entendam que eu estou em ti, tu em mim, e eles em nós. Então ele vai juntando tudo aí, entendeu? Então quer dizer, não tem nenhuma dúvida, Jesus falou muito, eu vim aqui não fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai. Não pode, ao mesmo tempo, ele ser o Filho e ser o Pai. Não existe como, porque ele está dizendo sempre, eu vim fazer a vontade do Pai. Ei, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, ele está falando para uma pessoa. Ele rogou ao Pai que o Pai pudesse afastar dele aquele cálice, né? Então, porque ele estava sem condição, como eu não tenho condição. Então ele tinha que rogar ao Pai para ter poder para resistir. O Espírito Santo ajudando ele, como me ajuda e ajuda qualquer um. Ele tinha que rogar, ele tinha que orar para que tivesse isso. Já hoje não, porque ele está na condição, ele subiu lá. Então ele está na condição de Deus mesmo, como é mesmo.
Então é nós que rogamos a ele, né? E ele só ensinou nós a fazer isso aí. Então é uma coisa assim que não deixa dúvida e ao mesmo tempo fica difícil de dizer. Sim. Porque, na verdade, as coisas de Deus é para crer mesmo. Então não é para você explicar, e mesmo que explique. O Senhor Jesus, o pessoal pedia sempre, faz um milagre para nós acreditar em Ti. Até quando tu vai deixar nossa alma aprisionada? Aí diz logo diretamente se Tu és o Cristo, mas eu não já disse. Mas vocês não acreditam, não adianta. Então quem não quer acreditar, ele fica cheio de... Ele não quer e ele quer que os outros não creiam. Aí ele fica criando obstáculo, embaraço para as pessoas. Aí ele cria lá a sua seita, né? Do jeito... A seita está dizendo, uma seita que ele aceita, né? Para que a gente aceite ele. É mais ou menos isso aí. Então nós temos que somente acreditar, né? Vamos prosseguir, né? Segundo subtópico, evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E não para por aí, em Isaías capítulo 63, versículos do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Pois é. E lá em Isaías capítulo 6 e versículo 8 também tem aquele questionamento: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Na pluralidade, né, dessa fala de Deus. Exatamente, por nós. Então aí você vê que ele dizendo o homem é a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não fala a minha imagem. Então fica bem claro aqui, evidente, né? Que Deus, ele é essas três pessoas mesmo, né? E agora, quando se trata de homem, como foi o Jesus, um homem, Jesus, que veio como Cristo, como Deus, para resgatar o homem. Então, quando se trata de homem, de salvação de homem, mesmo que o Pai esteja ligado, tem a parte dele, o Espírito Santo tem também, tudo, mas o que salva é Jesus, no sentido, o nome de Jesus é dado acima de todos os nomes, e a esse nome se dobrará. Todo joelho está no céu, na terra, debaixo da terra. Porque foi ele que foi o resgatador mesmo. Quer dizer, e ele é o verbo, ele é a palavra. Aí não tem como eu conhecer Deus sem a palavra. Aí é que está o negócio. Que através conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, eu quero ser doutor sem ler. Não tem livro, não tem nada, não sei nome de remédio, nem é doutor coisa nenhuma. Quer dizer, eu preciso, para mim ter o reino do céu, eu tenho que saber como é esse reino. Eu tenho que ler alguma coisa sobre esse reino. Esse rei, cadê esse rei? Como é a história desse rei? Eu tenho que saber a posição dele, como é que eu faço para me ingressar lá com ele. Eu quero ajudar ele, mas não sei nem como é que começa esse negócio. Então é palavra de Deus que dá toda essa dica de como eu devo ser um servo de Deus. Para mim ser empregado de uma empresa, eu preciso ver o contrato, como é que é, o que eu vou fazer lá, se eu me encaixo naquilo lá, se eu quero. Imagina para ser servo de Deus. Não, você de qualquer vai, não. Para ti vai, mas ele não quer. Aí que tá. Não, você não se encaixa. Só se você se sujeitar, né? Então tem isso aí. As pessoas, às vezes, ele vê Deus de forma cachorrinho. Né?
recebe qualquer jeito, qualquer coisa, né? E ao mesmo tempo venha como está, mas não fique como está, vai ter que ser moldado. Né? Terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento, essa trindade, no caso. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si mesma, a base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus capítulo 28 e 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12 e versículos 4 ao 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, também no versículo 14. Na unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Na obra da salvação, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade, Filipenses, capítulo 3, versículo 3. A trindade dos credos. A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Pois é, eu vou só dizer aqui, que tem muita gente que nos assiste aí, não sabe, né? A bênção apostólica que a gente usa, principalmente na Assembleia de Deus, que faço parte da Assembleia de Deus, é usada no final do culto, né? Faz o culto no final, faz a oração e dá a bênção apostólica. Então, finalizando tudo aquilo que foi dito, a gente agradecendo a esse Deus triuno, né? Que é exatamente o que nós estamos falando. Então é como que ali esteja fechando. Aí o apóstolo Paulo, sempre nas cartas dele, ele fechava a carta com essa bênção apostólica. Então é o que está dizendo aqui de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que seja com vós todos. Amém. Então veja aí que está falando nos três. Né? Então é assim que a gente tem que acreditar. O apóstolo Paulo fazia isso aí. Se você não considerar o apóstolo Paulo como crente, então... Né? Então é assim que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca.
Muitos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos aí para o segundo tópico da lição, né? Bem, Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus, de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Exatamente. Então são heresias antigas, né? Que vêm aí e vão criando sempre uma nova roupagem, né? Nos nossos dias, né? Então tem pessoas aí nos nossos dias, né? Que usam, né? Que Através da música. Sim, vão entrando, né? Através da música eles vão transmitindo aí essa heresia, né? De acreditar da forma deles, né? E não acreditar na Trindade, né?
Aí já é a Igreja Católica acredita, como nós, né? Na Trindade de Deus mesmo. Já outras tem muitas denominações aí nos nossos dias que não acreditam, né? Acreditam só um Deus. E aí eles fazem essas confusão entre as pessoas da Trindade, né? Mas é isso aí, vamos prosseguir, né? Segundo subtópico, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. E Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, de acordo com João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus, capítulo 20, versículo 23. Mateus, capítulo 26, versículo 39 e versículo 42. Também nos seus discursos, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 18 ao 23, capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo 18, capítulo 11, versículo 41 e 42, todas referências do Evangelho de João. E na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, de acordo com João 14, versículo 16 e versículo 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Segundo a Epístola de João, versículo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Não é? Exatamente. Aí a gente basta querer acreditar para você entender e você ir para a Bíblia, você vai saber, né? Aí quando fala que eu até fiz essa leitura aqui me parece na lição passada. Aí a gente vai aqui para 1 de João, capítulo 5, e o versículo 7 e 8, que diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Está dizendo o quê? O Pai é um, a Palavra quem é? O Verbo, Jesus. E o Espírito Santo, esses três são um. Quando diz assim, são um em divindade, mas está dizendo que é separado. Pai, o Filho, que é a palavra, o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus. No princípio o Verbo estava com Deus. O apóstolo João fala, aqui ele fala exatamente dessa forma. Ele diz na terra agora, versículo 8, e três são os que testificam na terra. O Espírito, que eu acabei de falar, que é o que ensina, é o que dá o pontapé inicial. É como que você chega com ele está na porta. Sim, o que você quer? É como que seja assim. Se não for através dele, não existe revelação, pois é ele que revela, é ele que ajuda, ensina, cuida, intercede. Então, o Espírito, a água e o sangue, esses três concordam num. Concordam. Né? Então, aqui já está falando que já tirou o Pai fora aqui, porque o Pai está lá. Aí já só mexe aqui com o Espírito e Jesus, que é exatamente o Espírito, a água, que é a palavra, e o sangue de Jesus. Né? Esses três concordam num. E o Pai está lá no céu.
Aqui já não fala que precisa dele aqui na terra. Porque já tem Jesus, que ele deu. Você veja o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 11, versículo 9, né, ali, que Deus deu a Jesus o nome acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus se dobrará e vai. Versículo 10 até o 11, se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e todos confessarão com a sua língua que Jesus Cristo, não é só Jesus, Jesus Cristo, é Deus, homem Deus, é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então veja aí. Lá em João 3,16, que é a referência mais conhecida da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Sim. unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus entrega o seu Filho para se humanizar. Nós estudamos na lição passada sobre essa encarnação do Verbo, a humanização de Jesus, a corporeidade de Jesus. E quando Jesus vai para o céu, as últimas palavras dele, consolando os discípulos sobre a sua ida, ele diz: eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, Sim. Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus estava indo, mas ele disse: não perturbe o coração de vocês. Né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E a promessa do Espírito Santo foi cumprida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que foi essa promessa que Jesus fez de que mandaria, de que pediria ao Pai que enviasse o Consolador, para que os discípulos prosseguissem essa obra sem a presença de Jesus fisicamente, mas com a presença real do Espírito Santo, que é quem nos ajuda em toda essa jornada de fé. Então, nós precisamos do Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo conosco. Sim. Então, eu acredito que precisa mais fé para você desacreditar na Bíblia e acreditar nesse tipo de heresias. Eu acho mais difícil acreditar, porque... Aí tem que caçar jeito, porque argumento a Bíblia em outras partes. tem porque muita na Bíblia, clareza em todos esses textos, e não somente nesses, mas em vários outros, sobre essa fidelidade da palavra em relação a esse tema. Nós temos o terceiro tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Primeiro subtópico, problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Mateus capítulo 11, versículo 27. Pois é, quando diz aqui esse versículo aqui, né? João, isso aqui é uma oração que Jesus fez pelos discípulos, já se despedindo ali, no sentido de saindo já para ser morto e ressuscitar e tal. Então já é as últimas instruções ali, mas não é nem instrução aqui, é uma oração feita não só por aqueles, mas por nós também. Todo aquele que crê, ele está incluído nessa oração de Jesus aqui. Então o versículo 3, como foi dito aí, eu vou repetir, e o 4. 17, 3 e 4, né? Que eu vou falar. João, Evangelho de João.
e a vida eterna é esta. Ponto. 2 pontos. Aí está dizendo, afirmando que a vida é essa aqui, né? A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É outro. Não tem como eu enviar eu. Isso. Não tem como ser assim ao mesmo tempo, né? Aí ele diz assim, e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí eu vou ler o 5, que diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, ou seja, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então não tem aqui a gente ficar em dúvida por quê. Não tem como Jesus está falando dele mesmo, falando com ele mesmo. Não existe, isso A é outra. oração do Getsemane, Jesus também fala, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então é uma Sim. oração direcionada a uma pessoa. E uma coisa aqui, quando ele está dizendo isso aqui, o Espírito Santo está nele. Sim. Precisa a gente perguntar para um crente se acredita nisso. Porque o próprio Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres. Então estava com ele sempre, como está conosco também. Como o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Então habitava em Jesus já, não precisava dele estar falando do Espírito. Então ele estava falando dele mesmo, está falando nele. O Espírito está em mim, eu glorifiquei tu aqui na terra, agora me glorifique com aquela glória que eu tinha contigo, né? Antes que o mundo existisse. Então vamos prosseguir aqui. O segundo subtópico, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 21 ao 23 de Mateus. Que nem todos que me dizem Senhor, entrará no reino do céu. E muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos. Expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilha. Eu vou dizer abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias, capítulo 17 e versículo 9, uma referência bem conhecida que fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Então, essa referência de Jeremias. E não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Jesus, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Não tem como de vocês mesmos vocês fazer alguma coisa. Sem mim nada podereis fazer, Jesus disse, o apóstolo Paulo fala assim, ou seja, homem não produz Deus, não gera Deus. O que gera Deus é a palavra. Em você, sendo de novo gerados, não por semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre, diz o apóstolo Pedro. Então é isso aí, a palavra de Deus em nós, ou seja, o próprio Deus em mim, o próprio Espírito, ele gera Deus em mim. Ele me faz filho, quando eu acredito nisso. Mas eu mesmo não posso me fazer. Você vai ver o apóstolo João, que é o mais que mais fala nessa parte interna do homem, nessa parte espiritual do homem, que ele diz no capítulo 1, versículo 12, né?
Todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que creu no seu nome. Isso não vem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem, sei lá, alguma coisa a mais, mas de Deus. Então não é o homem que produz, se faz, ou de alguma forma ele adquire alguma coisa de Deus, não. Então, enganoso é o coração. Né? No Evangelho. Então, se você for pelo lado humano, você nunca vai achar Deus. Nunca vai achar. A carne não pode agradar a Deus. Na verdade, não pode. O apóstolo Paulo diz. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala muito bem sobre a videira e os galhos. No versículo 3, ele diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto, assim sois vós se não estiverdes em mim. Então não tem como nós produzir fruto espiritual se não estivermos ligados à videira verdadeira que é Cristo. Exatamente. Então não tem maneira nenhuma. Então vamos aí Terceiro subtópico, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, contra a doutrina. Sim. A doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Exatamente. Segundo João, versículos 10 e 11. É a mesma coisa, a gente não é contra o pecador, mas o pecado. Então é isso aí. Então a gente não é contra esses que praticam assim, a gente não vai criar contenda, não vai. Mas também nós somos contra a crença dele. Nós não vamos ceder e acreditar na maneira que ele acredita. É isso aí. Então, a conclusão, sim. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Vamos procurar servir ao Senhor, né? Na verdade, todos nós, a gente acaba falhando, né? Nessa caminhada, na maneira, às vezes, até de acreditar, na maneira de obedecer. Mas que Deus tenha misericórdia e que venha nos dar sempre a oportunidade de conhecer Ele melhor, de servir melhor, com mais diligência, né? Com mais zelo. É isso aí, com mais alegria, com mais prazer, com mais voluntariedade, né? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aí vai ser durante todos os nossos dias de vida. É exatamente uma vida que você tem. Você não pode parar. Embora você quer, mas vai parar como a tua vida? Né? Então você tem que prosseguir. Então você vai recuar, você vai parar porque tem que prosseguir ou tem que continuar vivendo. Não, é melhor você seguir, é melhor você andar. O que é isso? Com Deus santificando-se cada dia mais. Santifique-se mais ainda, disse Jesus em Apocalipse. Né?
Então, é como, às vezes as pessoas querem parar porque desiste da vida, mas você não pode desistir da vida. Aí o que estou fazendo, para quem vai ficar, a gente não deve pensar essas coisas. Deve fazer o que vem à mão, tanto no natural como no espiritual também. Você não pode ser irresponsável, não. E aí já pensou se Deus parasse, assim, se zangasse com nós, né? Ou com os anjos, com tudo, vou parar com esse negócio. Já pensou o negócio, né? Não, ele continua fazendo. Quem quer vir comigo, vem-se embora. Né? Então, assim, que Deus abençoe. Estamos aqui já encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas. E a gente continue aí, como foi dito, com essa vontade, essa alegria de servir ao Senhor. Buscando sempre em conhecer, não doutrinas e palavras de homem, pensamento de homem, mas palavra de Deus, né? Vamos para a palavra de Deus e aprender mesmo, conhecer o Senhor, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio. Deus abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.